Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Timóteo 2,15, uma meditação para as mães nessa manhã. 1 Timóteo 2,15. Podem ficar assentados como estão, apenas ouçam com atenção aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. 1 Timóteo 2,15, eu quero falar sobre o ministério que Deus reservou às mães. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então Paulo disse: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Pai, obrigado por esta manhã especial. É sempre especial estar na tua casa e hoje pela manhã, observando a tua palavra em relação às nossas mães, nós temos agradecer-te e demonstrar ainda maior gratidão pela vida das mães desta igreja. Abençoa-nos enquanto meditamos na tua verdade, que teu Espírito Santo encoraje cada mãe dentro do caminho e ministério que o Senhor tem dedicado e escolhido a elas. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Você, mãe, tem consciência do vasto campo que Deus colocou diante de você para servi-lo? É preciso ter consciência disso. Deus realmente colocou um campo vastíssimo diante das mães para que elas o sirvam. Eu sei que dentro da nossa sociedade moderna, muito se fala em liberdade e muito se fala que a mãe, ela quando exerce a sua função de mãe, ela tem como que roubada a sua própria liberdade. Muitos consideram uma humilhação ficar em casa cuidando dos filhos, mas é preciso salientar isso, que mãe, você recebeu de Deus a maternidade como um vasto campo de serviço para o Senhor. Jamais se esqueça disso. Isso não é algo fraco, na realidade é para as fortes, e graças a Deus que Deus tem dado mães fortes. Isso não é algo que as diminui, muito pelo contrário, é um privilégio servir a Deus de tal forma. Eu sei que muitas de vocês podem ser bombardeadas com a ideia que ser mãe não tem valor algum, e que muitas vezes isso é visto como um fardo, como uma prisão, e como algo que vai te privar da vida. Mas Deus não pensa assim, e Deus concedeu às mães um privilégio de servirem a Ele como mães, e como nenhuma outra pessoa pode servir. Paulo aqui orienta como as pessoas podem servir a Deus, e ele está dizendo sobre os deveres da mulher, e nesse verso 15, ele diz sim sobre a importância desse ministério da mulher como mãe, e notem o que ele diz: se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. O que será que envolve o ministério de uma mãe? Eu vou lhes dar algumas questões, e creio que elas são extremamente importantes. Toda mãe tem o precioso ministério da oração. Você considera isso como algo ineficaz ou sem importância? Deixa eu lhe dizer algo. Não há nenhuma mãe na igreja, por mais simples e leiga que seja, que não tenha orado por seus filhos e filhas. Deus tem conduzido as nossas mães a orarem pelos seus filhos, e acreditem, esse é um dos mais preciosos ministérios que as mães concedem a uma igreja.
Os futuros servos e servas de Deus numa igreja são criados e fortalecidos debaixo da oração das suas mães, e isso é precioso. Eu quero dizer primeiro, quando uma mãe negligencia esse ministério, e depois dizer o que uma mãe pode abençoar os seus filhos através disso. Quando uma mãe negligencia o ministério da oração, ela se torna, sabe o quê? Ansiosa, porque ela sempre teme pelo pior para os seus filhos. Quando uma mãe, ela não ora pelos seus filhos, a ansiedade ocupa o coração delas, porque elas normalmente esperarão o pior, e não o melhor daquilo que Deus tem a dar aos seus filhos. Quando uma mãe não pratica o ministério de oração, ela corre o risco de se tornar dominadora, porque ela pensa que no final é ela que fará a diferença na vida dos seus filhos, e não Deus. Então o ministério de oração, quando desprezado, acarreta nisto. Quando uma mãe menospreza o ministério de oração, ela se torna, sabe o quê? Indiferente, porque ela não se preocupa do que será dos seus filhos, e além disso, ela corre o risco de se tornar legalista, porque ela começa um relacionamento baseado em méritos e recompensas, ao invés de um ministério de amor e graça. Agora, uma mãe deve orar pelo quê? O que inclui o ministério de oração de uma mãe? Eu vou citar 8 coisas, preste atenção nisso. Deve orar para que seja capacitada a ser uma mãe segundo o coração de Deus. Todos nós, filhos, precisamos de mães que sigam o coração de Deus. Mães segundo o coração de Deus. Deve orar para que sua resistência à visão humana e mundana de maternidade fortaleça-se a cada dia. Creia nisso, Deus está certo e o mundo está errado. Mantenha no seu coração a visão de maternidade que Deus lhe deu. Deve orar, em terceiro lugar, para que seja uma mãe de espírito manso e tranquilo, dominada pelo Espírito Santo. Ou seja, deve pedir e trabalhar por isso, que o Espírito Santo conceda-lhe ser mansa e tranquila diante de tantos desafios que vocês têm na vida. Deve orar para que seja uma mãe sábia. A Bíblia promete sabedoria, e Deus promete sabedoria a todos que lhe pedirem. Orem por sabedoria, não tenham vergonha disso. A quinta questão, ela é importantíssima. Ore para que seus filhos tenham os olhos abertos bem cedo ao Evangelho. Quantas dores serão minoradas, quantas tragédias poderiam ser evitadas, se os filhos chegassem ao conhecimento de Cristo muito cedo na vida deles. Ore por proteção, acima de tudo por proteção. Ore agradecendo os livramentos que Deus tem dado a vocês, ao seu marido e aos seus filhos. E finalmente ore para que os filhos percebam Deus agindo em suas vidas e aprendam as lições que Ele quer ensinar. É importante o ministério de oração de uma mãe? Sem sombra de dúvidas. E além dessas coisas, mães, poderiam citar muitas outras ainda. Há um segundo ministério, e ele é importantíssimo. É o ministério de instrução. Mães, mesmo que vocês não tenham pensado nisso, mesmo que não tenham se formado nisso secularmente, todas vocês são professoras. Absolutamente todas. Nenhuma é excluída aqui de lecionar para os filhos que Deus lhe deu. Além de orar pelos filhos, as mães têm o ministério de instruí-los, de lhes darem orientação, direção e mandamentos de acordo com a lei de Deus. Porque além de preparar os seus filhos para a vida, sabem para o que mais vocês preparam? Preparam eles para a eternidade também. E ouça bem isto.
de tudo que vocês conquistarem nessa vida. Vocês podem ser mulheres extremamente bem-sucedidas no terreno secular. Podem ter bons empregos, isso não é errado. Podem ter um excelente salário, isso não é errado. Podem adquirir muitos bens, isso não é errado. Mas tenha consciência de que a única coisa que você encontrará do outro lado dessa vida, que lhe pertence hoje, são os seus filhos. Nem o carro, nem a casa, nem a fazenda transpassam o portal da morte. Apenas os seus filhos podem ser encontrados na eternidade. Então, além de orar pela instrução deles e os instruir dentro das questões da vida, você também tem o privilégio de lhes instruir dentro das questões que envolvem a eternidade. Sabe de quem eu lembro quando leio isso? Da mãe de Timóteo, da mãe e da avó dele, Eunice e Lloyd, que desde cedo ensinaram a Timóteo as palavras da vida. Delas é dito que foram mulheres de fé sem fingimento e que por meio delas ele aprendeu as sagradas letras que o tornou sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O grande presente que vocês mães podem dar aos seus filhos nesta vida é conduzi-los aos pés de Cristo. Além de um ministério de oração, além de um ministério de instrução, há aqui também, por parte de Deus para as mães, um ministério de aconselhamento. E quem aqui já não provou dos bons conselhos de uma mãe? E quem aqui, tendo as suas mães até hoje, não recorrem a elas? Não é quando precisam de aconselhamento. Não é débito algum para o pastor saber que o primeiro aconselhamento vem das mães. O pastor é quando necessita e quando realmente precisa. Mas as mães estão ali todo dia. E é bom que seja assim. Mas antes de dizer como vocês podem abençoar os seus filhos através do ministério de aconselhamento, eu preciso dizer aos filhos como eles podem ser abençoados por isso. Primeiro, os filhos precisam saber disso. Então ouça 10 versículos bíblicos que falam como é importante esse ministério de aconselhamento por parte de nossa mãe. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Notem aqui que é uma promessa. O primeiro mandamento com promessa. Honra a tua mãe, para que os teus dias sejam longos. Você acredita nas promessas de Deus? Pois esta é uma. Olhe como a lei tratava severamente o fato que eu vou citar. Êxodo 21:15 diz: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Notem que a lei estabelece isso. Não havia misericórdia alguma para quem se voltasse e ferisse pai ou mãe. Deus estava estabelecendo a sua ordem de prioridade, e Ele diz: olha, não há misericórdia se algum filho se voltar contra sua mãe. Além disso, Êxodo 21:17 acrescenta que também quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. A lei não dava brecha alguma para que qualquer pessoa viesse a desrespeitar sua mãe. A morte era consequência de qualquer ferida ou maldição dita por um filho. Levítico 19:3 diz: cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. É interessante isso. Há até princípios teológicos criados sobre a guarda do sábado. Por que então igrejas também não criam princípios teológicos criados sobre o respeito a pai e mãe? Porque aqui está no mesmo pé as duas coisas. Respeitará pai e mãe e guardará o sábado. Quando Deus instruiu Israel, as duas instruções vêm juntas. Ou seja, para Deus ambas são importantes. Levítico 9, capítulo 20, verso 9. Se um homem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai e a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Ele está dizendo, a sua culpa cairá sobre ele. É um pecado que Deus não quer ver no meio do seu povo. Ainda na lei, Deuteronômio 27:16 diz: maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe,
e todo o povo dirá amém. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele considera maldito todo aquele que despreza o pai ou a mãe. E quando Ele leva o povo a dizer amém, Ele está levando eles a dizerem, nós concordamos. Ele levou o povo a entender a gravidade disso. Agora ouça, os últimos 4 versos, são 4 provérbios. Provérbios 10:1 diz, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. É insensato dizermos que amamos a nossa mãe, enquanto causamos tristeza a ela. Então, filhos, tenhamos cuidado com isso. Ainda em Provérbios 19:26 diz, o que maltrata seu pai, ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Notem como Deus está levando isso com seriedade. Filho que envergonha e desonra os seus pais. Provérbios 28:24 diz, o que rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Quem é o destruidor aqui? Satanás. Jamais caiamos em pecados assim. Provérbios 30:17 diz, os olhos de quem zomba do pai, ou quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da água serão comidos. O que ele está dizendo aqui é o que é reservado àqueles que zombam ou desprezam, e aqui no caso despreza a obediência à sua mãe. Então, um dos primeiros conselhos, mães, que é preciso e necessário dar aos filhos, é que não as desprezem, porque se os filhos as desprezarem, quem tratará com eles é Deus. É Deus que os trará juízo, se eles fizerem isso. Eu creio que vocês já leram o capítulo 31 de Provérbios. Foi escrito por um rei, e ele escreveu sobre sua mãe. Ele mostra a preocupação daquela mãe sobre o que falar ao filho. Ele mostra como aquela mãe não desperdiçou suas forças. Foi uma mãe de cuidado e zelo. Ele mostra como aquela mãe se absteve de muitas coisas nessa vida, para estar junto e dentro do caminho que Deus estabeleceu. Ela mostra uma mãe que luta por aqueles que não podem lutar por si mesmos. E aqui, provavelmente, precisamos repetir, aquele rei estava descrevendo a sua própria mãe. Por que foi escrito dessa forma? Os homens acham que o rei é a pessoa mais importante do mundo. E então um rei escreve dizendo quem é a pessoa mais importante do mundo. As pessoas consideram e eles se curvam diante dos reis. E aqui um rei está dizendo diante de quem ele se curva. E ele se curvou diante da sua mãe. Então, preste muita atenção nisso. E para concluirmos, é preciso dizer que nós precisamos de mães sensíveis ao Espírito Santo, para que Ele as possa guiar no ministério que Deus as tem concedido. Mães, é preciso dizer que Deus tem uma promessa na maternidade, de que você será salva, preservada, de cometer o mesmo erro que Eva cometeu no Éden. Ela foi enganada, mas que se você seguir o padrão de Deus, não a será. Deus ainda diz que a beleza do servir a Deus é que na igreja, qualquer mulher pode ser mãe, sem necessariamente ter um filho biológico. E esses ministérios citados podem ser desenvolvidos por qualquer mulher que queira fazer parte desta promessa. Eu lembro de muitos anos atrás, quando, onde eu trabalhava, nós fizemos no Dia das Mães uma lembrança para as mães. E nós fizemos junto daquelas lembranças, uma lembrança para aquelas que não foram mães biológicas, mas que eram mães, nós chamamos mães do coração, que haviam criado filhos que não eram seus, que haviam dedicado o seu tempo, a sua força, os seus recursos para criar filhos de outras mulheres, mas que pela capacidade que Deus lhes deu, foram tão amorosas com elas, com essas crianças, como se fossem suas próprias mães. Isto é uma graça de Deus. Para terminar,
Ser mãe não é carregar a cruz, mas por outro lado, assim como a cruz é a maior expressão do amor que Deus demonstrou por nós, por causa da glória da cruz, você pode ser mãe amando seu filho, tal como Deus lhe ama. Eu estou dizendo aqui que o papel de mãe nem sempre inclui momentos agradáveis e que vocês terão prazer em recordá-los. Haverão momentos difíceis, haverão momentos extremamente angustiosos, mas não se esqueça de uma coisa: o amor também traz esses momentos. Talvez em algumas partes da vida, vocês não terão prazer em recordar-se delas. Mas eu disse que ser mãe não é carregar a cruz, mas eu sei que a cruz representa muito bem o que é ser mãe, o seu próprio sacrifício. E para terminar, se em algum momento você pensar que a maternidade tem esgotado as suas forças e até mesmo tem lhe desanimado, lembre do convite que Jesus fez em Mateus 11, 28. Vinde a mim quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vem a promessa: e encontrareis descanso para as vossas mães. Há pleno descanso e abundante descanso na pessoa do Senhor Jesus. Eu sei que vocês fazem isso, e me alegro por vocês fazerem isso. Mas quando vocês talvez perceberem que o peso, a angústia em alguns momentos, e a fragilidade de vocês é superior ao que o momento exige, o melhor remédio sempre será fechar-se no quarto secreto por alguns instantes e buscar aquele que nos dá força em todos os instantes. Que Deus abençoe as nossas mães e que as ajude. Vocês são preciosas para nós e têm nos abençoado muitíssimo. Nosso Deus e nosso Pai.